nós precisamos e somos muito felizes de fazer parte da família de Deus com vocês. Obrigado, que Deus te abençoe. Amém, aleluia. Boa noite a todos, graça e paz, que alegria podemos estar juntos aqui, mais uma vez, mais um ano, início, de 2026, sabemos que muitas coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Acredito que na tua vida, como na nossa, o ano de 2025, foi um ano que podemos ver a mão do Senhor agindo em nossas vidas, podemos ver o Senhor cuidando. Eu acredito que se a gente for dar oportunidade para todos aqui contarem um testemunho, falarem de algo que aconteceu, do cuidado, do amor, da bondade de Deus sobre as nossas vidas em 2025, acredito que todos aqui têm algo para contar. Eu acredito que tem uns aqui que tem bastante coisa para contar daquilo que o Senhor fez, porque o Senhor é um Deus que Ele é como sempre falamos, cantamos também, Ele é um bom Pai. Pai cuidadoso, um Pai de amor, um Pai de bondade. Um Pai que nos chama a sermos família, a caminharmos juntos. E podemos também entender da parte desse bom Pai, do nosso Deus, que Ele também nos chama a sermos filhos, filhos que o amem, filhos que queiram ter esse compromisso com Ele. Quando a gente vai ver algumas direções a qual o Senhor dá para nós, e o próprio Jesus, com aquela mulher ali samaritana, algo interessante acontece ali, que naquela conversa com aquela mulher, Jesus ele traz algo revelador, quando ela pergunta, qual é o lugar, qual devemos adorar, se é no monte, se é no templo, e Jesus ele fala ali que não importa o lugar, porque de fato o Pai ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. E toda vez que eu leio essa passagem, eu lembro dela, ela me traz o entendimento que esses verdadeiros adoradores, ao qual o Pai procura, são filhos comprometidos com Ele, filhos que assumem também um compromisso diante do Pai, de querer permanecer, de querer continuar, de perseverar nos dias a qual também estamos vivendo, porque sabemos que cada ano a qual entramos também, temos as dificuldades, a humanidade em si, a sociedade em si, tem as suas mudanças e tem passado por tantas dificuldades e tantas coisas, tantas notícias a qual nós ouvimos por aí. Por isso o Pai ele está sim à procura de verdadeiros adoradores, que são filhos que se comprometem com Ele, em assumir realmente um compromisso diante dEle, diante do seu propósito aqui ainda nesse tempo, aqui nessa terra, de fazer a vontade dEle acontecer. Por isso que nessa noite, quero trazer uma mensagem para você, e para a igreja, para a igreja local, para a igreja que está nesse bairro, para a igreja qual está aqui, através da vida de você, que esse ano eu tenho certeza que muitas coisas o Senhor vai fazer através da sua vida e nesse lugar. Por isso eu quero usar como texto base Atos 9, versículo 31. Nós vamos caminhar um pouco nesse texto e entender um pouco do que o Senhor tem para nós hoje como igreja, nesse tempo, nessa era, nessa época a qual nós estamos vivendo. Eu vou ler essa versão aqui primeiro, que ela diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ela se edificava, e encorajada pelo Espírito Santo, ela crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Assim a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria vivia em paz, sendo edificada, caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, ela também crescia em número. Então aqui nós temos um resumo um pouco do que a igreja primitiva estava vivendo naquela época. Como sabemos, Atos, Atos dos Apóstolos. Amém? Só atenda se for o Senhor, senão... Bem, nós vemos que aqui nós temos um resumo da igreja
da igreja de Atos, da igreja de Atos dos Apóstolos, a qual se inicia o propósito de Deus através da vida dos discípulos, através da vida dos apóstolos, através da vida daqueles que estavam se tornando discípulos de Jesus, se tornando cristãos, através do testemunho daqueles que se tornavam discípulos, da vida dos próprios apóstolos que pregavam, anunciavam o Senhor, e a igreja ela ia avançando, a igreja ela ia crescendo, e muitas pessoas iam se achegando e querendo viver realmente Cristo, porque ali era a principal, né, função ali dessa comitiva, né, desse movimento, podemos dizer, do início que se tornou a igreja, era anunciar o Cristo da forma que realmente Ele era, da vida daqueles que conheceram, caminharam com Cristo realmente, né, no dia a dia, mas também daqueles que começavam a conhecer através do Cristo, na vida daqueles homens, pela ação do Espírito Santo. Então nós vamos ver que a igreja de Atos, ela vai nos trazer muito da revelação do próprio Espírito Santo. E aqui esse versículo vai falando algo para nós, assim, que é uma estação muito especial que a igreja primitiva estava vivendo. Porque após um tempo de perseguição, eles conseguiam experimentar paz, crescimento e fortalecimento espiritual. Não porque as circunstâncias eram perfeitas, mas porque o temor do Senhor e a obra do Espírito Santo estava presente entre eles. Então ali não falava sobre circunstâncias agradáveis, perfeitas, não, porque se a gente for entrar e mergulhar em Atos, o próprio Atos 9, se a gente pegar o início ali dele, a gente vai ver a conversão de quem? Do apóstolo Paulo, que até então Saulo, né, o perseguidor ali dos cristãos, em nome de Deus, enfim. E ali ele tem realmente um encontro real com Cristo e é chamado, e você, né, quando você começa a mergulhar ali no que os apóstolos, no que os discípulos estavam vivendo, era algo realmente, muitas vezes, surpreendente e assustador para eles. Porque você imagine agora, né, um dos homens, né, um dos principais perseguidores da igreja, se converteu e falou, não, agora eu sou cristão. Era só pelo Espírito Santo, pela revelação, a qual foi realmente a revelação do próprio Espírito Santo entre eles ali, mostrando o que o Senhor estava fazendo no meio deles. Por isso, esse texto, ele vai trazer para nós esse entendimento, que não tem a ver com as boas circunstâncias. Não tem a ver, não, quando tudo estiver bem, eu vou fazer algo para o Senhor. Quando tudo estiver perfeito, eu vou cumprir o chamado do Senhor. Quando tudo estiver, né, na melhor sintonia, eu vou sim servir e caminhar dentro do propósito a qual o Senhor tem para mim. Não é sobre isso, é sobre sim entender o chamado do Espírito Santo, e mesmo em situações difíceis a gente vê o cuidado, o amor, a bondade de Deus e a paz do próprio Espírito, a qual nós vamos falar daqui a pouco aqui, que vem guardar e trazer realmente esse lugar de descanso no Senhor. E é isso que o Senhor tem nos chamado a ser igreja nesse tempo. Porque se nós formos realmente falar sobre ser igreja no tempo a qual nós vivemos, de uma forma que venha a ser realmente saudável, equilibrada e caminhar dentro da vontade de Deus, a gente vai ver que a gente vai debater com várias situações, várias ideologias, várias condutas que não tem a ver com o ensinamento da palavra de Deus, que muitas vezes a gente vai bater de frente e precisamos o quê? Permanecer firmes. Porque como nós sabemos também, a qual nós temos esse entendimento, que os dias a qual vivemos não são dias fáceis, são dias maus. E cada dia a qual aproxima a volta do nosso Senhor Jesus, nós vamos ver que as dificuldades elas vão aumentar. Por isso a igreja ela precisa o quê? Perseverar, permanecer. E é nisso que nós vamos falar aqui. Então por isso que hoje Deus ele deseja nos conduzir nesse mesmo padrão como igreja do Senhor, uma igreja viva, saudável e frutífera. Então a igreja ela precisa ser viva, ela precisa ser saudável e ela precisa ser frutífera. Porque se a igreja ela não for viva no que? Na ação do Senhor, no mover do Espírito Santo trabalhando, vivendo realmente nós, dando liberdade ao que o Espírito Santo quer fazer em nosso meio, nós não vamos conseguir ser saudável, porque saudável também tem a ver com o quê? Uma igreja que tem o entendimento da sã doutrina,
que entende busca entender da palavra de Deus e caminhar nela dia após dia. Não como costumamos dizer lá na 24/7 casa, não somente, né, nos cultos de domingo, não somente nas nossas reuniões coletivas, mas no dia a dia, na sua busca, na sua intimidade, na sua devocional, no conhecer o Senhor, ser saudável, ter algo, né, como nós falamos lá também muito, de trazer a porção daquilo que recebemos do Senhor. Todos nós aqui temos uma porção de Deus. Todos nós temos algo para falar sobre quem Deus é, tanto no individual para nós, tanto no testemunho, como ouvimos aqui, através da vida do irmão, um testemunho pessoal, como também do que o Senhor vai revelando para nós através das Escrituras. Porque a Escritura, nós temos esse entendimento, o ser saudável não é somente nós lermos e queremos, não, eu vou apenas seguir, né, um método ou um protocolo, igual os meus pastores estão pedindo para mim fazer, não, mas é buscar a revelação daquilo que a palavra tem para esse tempo, para a sua vida, e para a gente também ser o quê? Como diz, frutíferos, frutificar. Novas vidas, novas pessoas, conhecendo o amor de Deus, a revelação de Jesus, através da minha vida, através da sua vida. E nesse tempo, mais do que qualquer outro, eu digo para você, nós precisamos revelar o Senhor Jesus. As pessoas, elas precisam olhar para nós e ver Jesus em nós. Hoje muitos estão, como nós sabemos e ouvimos tantas, né, com certeza, no meio da sua família, ou nos amigos, ou em colegas de serviço, você já ouviu alguém falando sobre alguma decepção com a igreja? Algo que ficou magoado, ou até mesmo uma situação de um abuso ministerial, enfim, existem tantas notícias, quem sabe até mesmo você passou por alguma situação parecida, mas o que acontece? As pessoas, elas estão criando barreiras, de não entender o Senhor Jesus, de não entender Deus como Pai, por conta de experiências ruins a qual passaram. E como hoje nós vamos mudar isso? Porque é algo interessante, que é o que nós falamos muito lá, temos conversado muito sobre o modelo hoje, né, de evangelizar e de falar de Jesus. Nós temos, né, vários, quem sabe você vem, né, de modelos e conhece, né, formas de falar de Jesus, a qual são válidas até hoje, de você ir e às vezes levar um folheto, ir numa praça e pregar, e essas coisas precisam acontecer. Mas hoje existem muitas pessoas que elas não estão mais aceitando por conta de decepções, pessoas que já viveram em ambientes como esse, de igreja, de comunidade. E como nós vamos mudar isso? Como isso se muda? Porque às vezes algumas fórmulas não vão alcançar essas pessoas. E o que nós temos entendido, que a única forma de alcançar essas pessoas é quando eu e você revelamos realmente o amor de Jesus a elas. Elas olharem para nós e não verem, né, uma religião, não verem apenas uma placa de uma igreja, mas elas olharem e verem o próprio Jesus na nossa forma de falar, nas nossas atitudes. E muitas vezes revelar Jesus, isso é o mais surpreendente, quando nós revelamos Jesus, muitas vezes sem falar de Jesus ainda. A pessoa ela olhar para você e falar, mas eu me sinto bem ao seu lado, eu vejo algo diferente, eu sinto uma paz, né? Então, tem uma paz aqui nesse ambiente. Não, é o Espírito Santo que está aqui e está trazendo isso. E ali a gente consegue, né, conectar o nosso coração a essa pessoa e revelar Jesus. E é isso que nós precisamos viver nesse tempo. Por isso que esse é o chamado para a igreja. Por isso que a igreja que se revela aqui em Atos 9:31 é um modelo de comunidade cristã saudável. Mesmo após esses tempos difíceis, ela vive em paz, ela viveu em paz, ela foi edificada pela palavra, ela caminhou no temor e experimentou o consolo do Espírito Santo. Foi motivada pelo próprio Espírito Santo. E como resultado natural dessa vida espiritual equilibrada, vidas se achegam. A igreja, ela também passa por um crescimento numérico por conta do quê? De uma vida realmente saudável no Senhor. Por isso que o texto ele nos ensina que o verdadeiro crescimento da igreja não tem a ver com estratégias humanas, mas com uma vida marcada pela unidade, maturidade espiritual, reverência a Deus e sensibilidade ao Espírito Santo. É isso que vai mudar hoje a nossa forma, muitas vezes,
de viver e ser igreja nesse tempo. Porque não tem a ver com métodos, às vezes não tem a ver com fórmulas, mas tem a ver sim com a unidade da igreja, uma igreja que busca ser uma só no Senhor Jesus e também ser unida entre si, entre a sua família de fé, a sua membresia, uma igreja que busca a maturidade espiritual, uma igreja que tem a reverência, o temor a Deus e tem a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Onde esses princípios eles são praticados, com certeza o Senhor vai acrescentar vidas à sua igreja e ela vai sendo fortalecida e se fortalecendo a cumprir a missão a qual ela foi chamada. Por isso nós precisamos olhar para esse versículo e analisar algumas coisas a qual o Senhor tem falado conosco nesse tempo. Eu quero partir com você em alguns pontos, e o primeiro ponto é a igreja que vivia em paz. Como eu falei, a paz mencionada aqui, ela não é a ausência total de conflitos externos, mas a presença da paz de Cristo governando a comunidade. A paz de Cristo governando as nossas vidas. Porque muitas coisas a gente sabe, no nosso dia a dia, tentam, e algumas às vezes até conseguem tirar a nossa paz, não é verdade? E nós precisamos o quê? Sempre voltar para o Senhor, buscar, o shalom, o shalom do Senhor sobre as nossas vidas, a paz de Deus sobre as nossas vidas. Porque, e a comunidade de Cristo, a igreja, ela precisa viver nessa paz. Porque, como eu disse, há muitas coisas que vão vir contra a igreja do Senhor, principalmente para roubar a paz. E a paz, nós vamos entender aqui, temos várias formas de olhar a paz do Senhor, e tem alguns textos aqui para partilhar também com vocês sobre essa paz, mas o que nós precisamos entender, e algumas versões ela vai falar muito também sobre esse lugar, o lugar de descanso. Aqui diz, essa versão que eu tenho aqui, ela fala que, então as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham descanso, elas descansavam. Essa paz é o lugar de descanso no Senhor, porque o lugar de descanso do Senhor é entender que mesmo que tudo à nossa volta pareça estar um caos, nós estamos guardados nele, nós estamos descansando nele, e nele nós temos a verdadeira paz. Nele nós encontramos a verdadeira paz, pois a paz vem dele. Filipenses 4:7 diz que existe uma paz que excede todo o entendimento, que precisa guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos entender a paz do Senhor, que precisa guardar as nossas vidas. João 14:27 vai dizer que Jesus, ele nos deixa da sua paz, ele nos dá a paz dele para nós. Então nós podemos viver uma vida, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio aos conflitos, mesmo ao meio onde tudo pareça estar ao contrário, nós podemos estar em paz. Porque uma coisa nós precisamos entender do nosso Deus, do nosso Pai: ele não é pego despercebido. Nós muitas vezes sim, mas o Senhor não. O Senhor, ele não perde o controle de nada. Nós muitas vezes sim, mas o Senhor não. O Senhor tem o controle de tudo. Ele é soberano, como nós cantamos, soberano sobre tudo e sobre todos. Tudo ele sabe, tudo ele conhece. Por isso ele nos chama a viver com ele, a ser guardado nele, a encontrar um lugar de descanso nele. Por isso que é algo que eu digo para você, para esse novo ano, quem sabe em 2025 você não conseguiu encontrar esse lugar de descanso no Senhor, mas que esse ano venha a ser diferente. Nós possamos encontrar o descanso em Deus, encontrar a paz do Senhor. Colossenses 3,15 vai dizer que a paz de Cristo deve governar os nossos corações. O que hoje tem governado o nosso coração? O que hoje tem feito sentido para nós, no meio às vezes de uma notícia triste, uma notícia não tão agradável? Porque às vezes até na nossa vida pessoal, na nossa família, algumas notícias não vão ser boas. Mas nós precisamos ter a paz de Cristo governando o nosso coração.
a paz do Espírito que excede todo entendimento, guardando a nossa mente e o nosso coração dele. E como igreja, voltando aqui ao tema da mensagem, né, uma vida da igreja vivendo em paz, é esse entendimento que precisamos ter. Que precisamos ter a paz, a shalom de Deus em todo o tempo em nossas vidas. Às vezes vão ter coisas que vão tentar tirar a paz, nos trazer ansiedade, medo, enfim, trazer alguns sentimentos para tentar mudar muitas vezes até o rumo, o foco daquilo que o Senhor tem, mas lembre que você pode ser governado por Cristo e ter a paz dele em você em todo o tempo. E o Espírito Santo está em nós. Buscarmos dele a paz que excede todo entendimento, venha guardar a nossa mente e o nosso coração. Que isso faça parte das nossas orações. No momento de notícias difíceis, você fala: Senhor, me traz paz. Porque às vezes nós só vamos conseguir revelar o Cristo, às vezes no meio, né, de situações tão turbulentas, podemos assim dizer, com o coração em paz. Porque às vezes as pessoas vão olhar e não vão acreditar, falam: mas está tudo dando errado e você está nessa tranquilidade toda. Na paz do Espírito, na paz do Senhor, a paz a qual nós falamos muito, né? Toda vez quando cumprimentamos, né, um irmão, um cristão, o que se fala? Graça e paz. A paz do Senhor, a paz de Deus, a paz seja convosco, a paz esteja com você. Que essa paz venha governar o nosso coração nesse ano, amém? A igreja, ela era o que? Edificada. Ela se edificava. Igreja edificada. Que é muito interessante esse texto, porque quando a gente fala sobre edificação, edificar, né, ser edificado, nós vamos entender, sempre vai trazer algo sobre, né, a questão de algo que venha trazer uma segurança também, algo que venha trazer, né, uma construção, construir, afirmar algo, e ser edificado, e edificar é algo que nós como igreja precisamos viver todos os dias. Não é a igreja que ela busca ser edificada no Senhor, buscando, né, no Senhor, e também se edificando. Como assim? Um abençoando, um ajudando, um revelando do amor e da bondade de Deus ao outro, um amando ao outro, como os dois principais mandamentos que Cristo nos deu e nos orienta: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, amar o outro, edificar o outro, algo que a igreja ela precisa viver nesses dias. Então, quando a igreja ela vive isso, ela não é uma igreja rasa, ela não é uma igreja fraca, e ela não é uma igreja instável. Ela é uma igreja que é fortalecida pela palavra e pela comunhão entre si, entre os irmãos. A edificação ela vai ter a ver muito com a comunhão, com a nossa vida de comunhão uns com os outros. Hoje a igreja ela consegue se manter, como eu disse, não sendo fraca, rasa, né, instável, no sentido de viver um propósito real de Cristo, é se edificando uns aos outros. E esse é um dos grandes desafios para a igreja desse século, porque hoje, infelizmente, muitos têm buscado lugares para estar, mas apenas para que estejam o quê? Estejam bem alimentados, estejam bem cuidados, estejam, né, bem confortáveis, né, em suas cadeiras, poltronas, e nada contra lugares, a estrutura em si, porque isso faz parte, a gente gosta e é muito bom, né, a gente avançar e crescer nisso, não tem problema algum. Mas a igreja, ela precisa ser edificada e edificar-se um na vida do outro, servindo um ao outro. Hoje o que muitos têm perdido do cristianismo é o servir o ao outro. A bacia e a toalha. Você poder edificar o seu irmão, você poder, como eu falei, trazer a porção de Deus que está sobre você e abençoar também a vida do seu irmão. E muitas vezes nós não fazemos, né, como eu disse, muitos porque não querem, né, não querem esse desafio de viver a igreja dessa forma, e muitos porque se acham incapazes ou não acreditam naquilo que o Senhor
falou sobre você, ou aquilo que Deus deu para você. E eu sei que aqui tem vários dons e talentos dados pelo próprio Deus, que é para servir uns aos outros. Então não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha timidez, deixe o Senhor agir na sua vida e fazer isso acontecer, né? A vontade do Senhor acontecer. Porque muitas vezes o Senhor vai nos chamar para isso, para edificar uns aos outros, e muitas vezes é na dificuldade que a gente tem. Né? Não sei você, mas eu até contei um testemunho recente lá na igreja que ninguém sabia, que eu na minha infância e adolescência, eu sempre fui muito tímido e eu não gostava de falar em microfone. Eu não falava de jeito nenhum, eu tinha um problema na fala, então eu tinha um problema com o R e o L, até hoje, às vezes vocês vão perceber que às vezes eu troco o R pelo L, então, né, então agora vocês já sabem o motivo, então agora vocês me perdoem. E eu sempre tive muita dificuldade em falar em público, nunca gostei muito, né? E desde a adolescência, e parece que o Senhor não entendeu que eu tinha essa dificuldade, e falou, não quero nem saber, né? O Senhor faz isso com a gente, né? Vai, fala, vai, né? Então, com Moisés não foi diferente, então, né? Estou no lucro. O Senhor, Ele faz isso, Ele nos chama muitas vezes, e muitas vezes a gente olha muito a nossa incapacidade de servir, de edificar o outro. A gente olha para isso, fala, não, mas eu não posso, mas eu sou assim, mas isso aconteceu, mas eu tenho isso, Irmãos, busque fazer a vontade do Senhor quando Ele pede algo para você. Simples assim. Coloque desculpas, senão a gente vai achar várias coisas, a gente não vai ter tempo, a gente vai ter isso, a gente vai ter um monte de desculpa para falar para o Senhor daquilo que a gente não quer fazer. Mas o Senhor, Ele nos chama para quê? Para ser uma igreja que venha edificar uns aos outros. Não uma igreja apenas para o consumo, se consumir, ter, né, apenas o alimento para si, mas também para servir a mesa, também para trazer algo à mesa, trazer algo para abençoar a vida um dos outros. E é isso que nós precisamos entender. Como que a igreja ela é edificada? Ela é edificada, como nós sabemos, através da pregação da palavra, através do discipulado e cuidado mútuo, através do exercício dos dons espirituais acontecendo, e pela obediência à prática do ensino a qual é trazido para essa casa, através da vida dos pastores, através da vida dos líderes desse local. E você faz parte disso. Então não se esconda, não tenha medo. Que esse ano, para essa casa, para essa igreja, venha ser um ano de muitas revelações, amém, pastor? Muitos irmãos falam, não precisa nem falar que eu estou aqui, pastora, me chama, eu quero servir, eu quero fazer, eu quero ser, né, um edificador desse local. Tenho certeza que o Senhor tem, às vezes, falado já coisas com você e te incomodado. Então não entenda isso como incômodo, mas entenda isso como o Senhor te chamando a cumprir algo dentro daquilo que nós vivemos e somos, que é a igreja do Senhor, amém? Nós precisamos entender também que precisamos andar no temor do Senhor. Então o temor do Senhor não é medo de Deus, mas é reverência, respeito e submissão a quem o Senhor é. Porque o temor do Senhor, ele é importante, é essencial para a igreja nesse tempo, porque ele preserva a igreja da superficialidade, de ser superficial. Então quando nós temos o temor ao Senhor, entendemos quem o Senhor é, quem está nesse lugar, quem está agindo, a voz de Deus, nós não vamos andar mais algo superficial, ou não, hoje é o Senhor falando, amanhã o Senhor já falou diferente, ou amanhã, não, nós vamos parar e querer ouvir, ter discernimento da voz do Senhor, porque nós temos esse temor a Ele, é reverência, é respeito, é submissão, não é medo, mas é sabendo que o Senhor está falando e Ele está nos chamando, e nós vamos fazer isso com zelo, com cuidado, com amor, ouvindo realmente a voz dEle. Também ter o temor ao Senhor é essencial, porque Ele impede o pecado de entrar pela porta da frente, Ele cuida de nós. O temor do Senhor impede que o pecado venha atrapalhar a nossa vida, de viver uma vida realmente que agrada ao Senhor. Nós não podemos perder nunca o temor ao Senhor. Não perca o temor ao Senhor, porque Ele também produz um coração humilde, obediente e sensível à sua própria voz, à sua direção. E também Ele mantém a igreja centrada em Cristo,
na glória de Cristo, em quem Cristo é. Cristo sendo o mais importante em nós, sendo fundamento para nós. Esse é o entendimento que precisamos ter do temor ao Senhor nesses dias. Por isso o temor do Senhor, ele traz entendimento. Salmos 111:10 vai dizer isso para nós, né? Também ali na igreja primitiva, Atos 2:43 fala que havia temor em cada alma naquela igreja. Eles entendiam, eles tinham esse entendimento, e a igreja nesses dias, ela não pode perder o temor ao Senhor. Ai daqueles que perdem esse temor, daqueles que não conseguem mais discernir a voz de Deus, e muitas vezes vive de uma performance, vive de um rótulo, vive de uma forma que os outros estão vendo que ele está bem com Deus, mas ele internamente está longe de Deus, por conta de tantas coisas, muitas vezes por conta do pecado. Então que o Senhor nos livre disso, e que sempre nós possamos entender que o temor do Senhor é algo importante nesses dias para as nossas vidas, amém? Também o ponto 4 que eu quero falar com vocês é no conforto, né, do Espírito Santo, ou encorajados pelo Espírito. A palavra conforto aqui, ela vem como encorajamento, consolo, uma força interior. Então o Espírito Santo, né, ele vai trazer para nós o que é esse encorajamento. Por isso a ação, o mover do Espírito Santo precisa sempre estar viva em nós como igreja. Precisamos dar sempre o quê? Liberdade à ação do Espírito Santo, a entender quem o Espírito Santo é em nossas vidas, aquele a qual o próprio Deus nos deixou para nós, né? O entendimento que temos quando, né, conhecemos Jesus, aceitamos Jesus como Senhor, né, e Salvador das nossas vidas, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, declaramos isso. Nós não caminhamos mais sozinhos, mas temos o próprio Espírito de Deus em nós. Então as atitudes, né, a qual tínhamos antes, por conta, né, de não termos o conhecimento e entendimento do Senhor, hoje o Espírito Santo ele vai nos ajudando, ele vai nos moldando, ele vai o que também nos encorajando. Então o Espírito Santo ele encoraja a igreja a avançar, ele dá o que? Esse entendimento para a igreja, que nós sim, nele somos capazes de cumprir o chamado, a direção, a vontade, o propósito, a qual Deus tem para nós como igreja nesse tempo. Por isso, a ação do Espírito Santo é muito importante em nossas vidas. E quando, né, eu falei no início, a igreja primitiva, a igreja de Atos, ela entendeu muito bem isso, e muito, né, do que eles até entendiam, conheciam do Senhor, em determinados momentos, era pela própria ação do Espírito Santo. Ouvir, eles tinham essa percepção, esse cuidado de ouvir sempre o que o Espírito Santo quer. E nós hoje como igrejas temos buscado isso. Nós temos buscado, temos dado essa liberdade de Espírito Santo, que a sua vontade venha a ser feita. Que o Senhor tenha total ação em nosso meio. Que o teu Espírito esteja vivo em nós, vivificando as vidas, e aquelas que se achegarem aqui possam ser tocadas pelo teu Espírito também, através das nossas vidas. E isso precisa acontecer todos os dias. Todos os dias a igreja ela não pode perder a ação do Espírito Santo em seu meio. Ele é importante para nós. Isso não tem a ver com o tempo que temos de igreja. Sou novo na fé, já tenho mais de 15, 20 anos, ou não tem a ver com a nossa idade cronológica, não tem a ver com, muitas vezes, né, as questões culturais, mas tem a ver com o entendimento que ele precisa estar vivo em nós, o Espírito Santo. Não importa tudo isso, tempo de igreja, idade, cultura. O que importa é que o Espírito Santo esteja vivo em nós, encorajando, porque o Espírito Santo, ele é aquele que consola os cansados, encoraja a igreja a continuar, sustenta líderes e ali os seus servos, ele renova a fé e dá direção e discernimento à igreja, aos seus líderes, aos seus pastores, a todos aqueles que estão envolvidos naquilo que o Senhor está nos chamando a viver nesse tempo.
Então, por isso que o Espírito Santo tenha, né, essa liberdade em nosso meio todos os dias. Sem o Espírito, a igreja ela não apenas para de crescer, ela para de existir como igreja verdadeira. Isso é muito sério para nós. Por isso, a ação do Espírito Santo precisa ter essa total liberdade no nosso meio, nos nossos dias. Isso que nós aprendemos através da igreja, né, do início, a igreja primitiva. E o ponto, né, o último ponto que eu quero citar para vocês aqui é que ela crescia em números. Né? O crescimento é resultado, ele não é o objetivo primário. Quando a paz, a edificação, o temor e o Espírito agindo, o crescimento ele é natural. Isso faz parte da igreja que tem esse entendimento sobre ela, esse equilíbrio, esse entendimento de fé. Então, existem tipos de crescimento que a igreja vive. Existe o crescimento espiritual, que é o crescimento de maturidade, de conhecer da palavra, da escritura, de participar, de viver, de estar, né, juntos ali conhecendo e buscando através dos ensinos, dos cursos, enfim. Então existe uma maturidade ali que é o crescimento espiritual, de conhecimento daquilo que o Senhor vai trazendo para nós. Existe o crescimento ministerial, que é os dons sendo ativados. Então a gente colocando os dons, né, em ativação mesmo, em serviço um dos outros, em serviço da casa, em serviço da igreja, entendendo aquilo que o Senhor está falando, colocando, né, os dons sendo ativos em função daquilo que o Senhor está fazendo. E o crescimento da família, que é vidas sendo alcançadas. Então isso faz parte do crescimento de uma igreja saudável. Então uma igreja saudável, ela cresce porque exatamente ela é saudável, ela é viva. Então tudo que tem vida, tudo aquilo que é saudável e é vivo, ele vai trazer, ele vai frutificar, vai gerar bons frutos. E isso a igreja ela precisa viver nesses dias também. Por isso precisamos ter esse entendimento como igreja. Por isso, em resumo, o que eu falo para vocês é, possamos buscar essa paz. Precisamos, né, rejeitar tudo que possa tentar tirar, né, os nossos olhos de Jesus, os nossos ouvidos da voz de Deus. Estar realmente buscando essa paz todos os dias. Ser edificados, né? Devemos nos edificar através do ensino, do discipulado, na vida, no Espírito, edificando uns aos outros. O temor ao Senhor, precisamos restaurar, né, a reverência do Senhor todos os dias, naquilo que Ele está falando conosco, no nosso coração, buscando, né, tanto no coletivo como em decisões pessoais, sempre ter o Senhor, né, acima de tudo. A dependência do Espírito Santo, né, numa vida de oração, na sensibilidade, do discernimento da voz do Espírito Santo, buscando cada vez mais uma vida de santidade. E o crescimento natural, né, sermos uma igreja saudável, para atrair vidas ao Evangelho. Isso faz parte do que nós vivemos como igreja. E essa palavra que eu quero deixar para você, e quero orar com você nessa noite. Amém? Se coloque de pé. Nós possamos orar juntos e se algo do que falamos, do que compartilhamos aqui nessa noite fez sentido para você e algo que você precisa gerar em mudança dentro de você. Quem sabe você entrou esse ano com tantas, né? A gente sempre começa o ano com várias metas, né? Objetivos e mudanças, a vida fitness, né? E tudo mais, coisas que a gente quer fazer em um novo ano. A gente sempre coloca isso no início do ano. Essa mudança de ciclo, ele traz isso para nós. E eu quero que você faça isso também na sua vida com Deus, na sua vida de comunidade, no seu compromisso com o Senhor e no seu compromisso com essa igreja, a família, né? Vida abundante, aquilo que o Senhor te chamou a viver nesses dias aqui. O Senhor tem falado, aquilo que precisa ser gerado em mudança, quem sabe às vezes, né, há uma paz que você precisa buscar no Senhor para sua mente e o seu coração, aquela paz que excede todo entendimento, venha guardar a sua mente e o seu coração. Quem sabe, né, edificar, como nós falamos, edificar uns aos outros,
Se há algo que às vezes você tem se escondido por conta, às vezes até de medo, traumas, ou não se achando capaz, eu queria que você orasse nesse momento. O temor que vem a guardar, né, o teu coração no Senhor. O encorajamento do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo. O relacionamento, a intimidade com Ele. Precisa avançar e crescer nesse novo ano, quem sabe é isso. E você que tem orado por vidas, quem sabe até mesmo dentro da sua casa, no seu meio de convívio, nos seus amigos, familiares, colegas de serviço, que você tem orado por essas pessoas. Queria que você colocasse eles também diante do Senhor. Não sei qual é o seu motivo de oração nesse momento, dentro do que nós falamos, mas que nós possamos orar juntos aqui e assumir esse compromisso diante do Senhor, que Ele venha gerar essa mudança em nós, que você assuma isso, de querer também assumir um compromisso de mudança daquilo que precisa ser feito. Se tem algo do que falamos aqui que você quer orar e colocar diante do Senhor, convido você a colocar a mão no seu coração e orar. E assumir esse compromisso com Ele. Vem Espírito Santo. Em Deus, no nome de Jesus, Pai. Sim, Senhor. Trabalhe em nosso coração. Trabalhe em nossas vidas, Pai. Trabalhe, Pai, na sua igreja. Pai, nós oramos, Deus, pedindo que o Senhor, Pai, esteja conosco todos os dias, que a sua vontade venha a ser feita a nós e através de nós. Por isso nós oramos, Pai, dentro do que compartilhamos aqui nessa noite. Pai, nós entendemos, Pai, que a sua igreja, ela precisa nesses dias cada vez mais entender e confiar no Senhor, na paz, Pai. Paz, a Shalom que precisa tomar conta das nossas mentes e do nosso coração. Às vezes nós, Pai, deixamos a ansiedade e o medo tomar conta. Pai, muitas vezes nós perdemos, Pai, falamos o tanto que confiamos no Senhor, mas muitas vezes nós, Pai, em pequenas atitudes, nós mostramos que muitas vezes falta ainda, Pai, descansar no Senhor, Deus. Pai, que aqueles que têm orado sobre isso nesse momento, Pai, de encontrar esse lugar de descanso, em descansar, Pai, mesmo, Pai, em meio às tempestades, mesmo em meio, Pai, a ondas fortes, mesmo em meio ao caos, possam encontrar esse lugar, Pai, no Senhor, Pai. A paz a qual o Senhor compartilha conosco, o Senhor nos dá, Pai. A paz, Pai, que toma conta do nosso coração e da nossa mente. A paz, Pai, de Cristo, porque é o próprio Cristo em nós que precisa governar, Pai, o nosso coração, Deus. Nos ensina, Pai, a descansar, Pai, no Senhor, Pai. Nos ensina, Pai, a descansar na governança de Cristo em nós, Pai. Porque nós somos seus, Pai. Nós falamos, nós cantamos, nós, Pai, declaramos isso. Nós queremos viver isso todos os dias, Deus. Nós oramos, Pai, pela edificação da sua igreja, Pai. Pai, sendo edificada, Pai, através, Pai, do que o Senhor tem colocado em cada um, Pai, de nós, Pai, como igreja, como comunidade de fé, como família de fé, Pai. Pai, uma igreja que se preocupa um com os outros e que vive isso, Pai, no dia a dia, Pai, desde, Pai, das suas orações, desde, Pai, orando, Pai, um pelos outros, Pai, colocando, Pai, buscando ter tempo, Pai, no seu dia, para se preocupar com isso e também, Pai, em trazer algo, Pai, a porção, Pai, daquilo que o Senhor tem derramado em cada um, para viver, Pai, o verdadeiro sentido de igreja de hoje, Deus. Uma igreja, Pai, que é edificada, Pai, pelo Senhor através da vida um dos outros, Deus. Pai, nós sabemos, Pai, que existe sim, Pai, homens que são referências para nós, Deus, a qual nós honramos, respeitamos, mas também, Pai, a igreja, ela não pode perder, Pai, aquilo que cada um tem dentro de si, Deus,
com medo, Pai, de trazer com a vergonha, Pai, ou, Pai, muitas vezes, Pai, por traumas do passado. Não, Deus, que isso venha a ser curado nessa noite. Se há algo assim aqui, Pai, que o Senhor traga cura, Pai, sobre as vidas aqui, Pai, e que esse ano, Pai, essas pessoas possam, Pai, se mostrar diferentes e querer, Pai, tomar, Pai, um posicionamento diferente daquilo qual o Senhor tem chamado elas, Deus, para que a igreja, ela avance, ela cresça, ela se edifique, Pai, através da vida uns dos outros, Pai, em amor, em cuidado, Pai, aquilo, Pai, que o Senhor tem trazido, Pai, de revelação para esse lugar, Pai, que o temor, Pai, ao Senhor, Pai, esteja, Pai, realmente enraizado em nossos corações, Pai, que nada venha fazer, Pai, nós perdemos o temor, Pai. Por isso é muito importante para esses dias, Pai, para a verdadeira igreja de Cristo, é aquela que tem, Pai, esse temor, Pai, como falamos aqui, Pai, não é um medo, mas sim a reverência, sim a submissão, Pai, sim, Pai, o reconhecimento de quem o Senhor é, Pai, a tua soberania sobre tudo e sobre todos que está em nós, Pai, que isso venha estar realmente, Pai, enraizado em nossos corações, porque isso nos protege, isso nos guarda, Pai, isso nos faz avançar, Pai, isso nos faz ficar longe, Pai, do pecado, isso nos faz a olhar para o Senhor, Pai, e desejar, Pai, o Senhor mais do que tudo. Oh, Senhor, Pai, uma igreja, Pai, que é realmente, Pai, viva no Espírito, Pai, no Espírito Santo. Nós oramos também, Deus, se há irmãos aqui que têm buscado isso, Pai, o encorajamento do Espírito Santo, Pai, a realmente, Pai, a ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Pai, o calor, Pai, do Seu Espírito Santo queimando dentro de nós, Pai, Pai, nós oramos, Pai, para que, Pai, possa ter, Pai, essa vazão, Pai, esse olhar, Pai, esse cuidado, esse discernimento de ouvir a Sua voz, Deus. Pai, para que nada, Pai, que nenhuma decisão venha a ser, Pai, por emoções, Pai, pela alma, mas sim, Pai, que as decisões a qual formos tomar, Pai, tanto no nosso dia a dia como no coletivo, mas que seja, Pai, voltado à Sua vontade, através da ação do Teu Espírito Santo em nós, Deus. Teu Espírito Santo, Pai, agindo através de nós, Pai. Teu Espírito Santo nos guiando, Pai, trazendo discernimento a cada momento, a cada situação, Pai, trazendo realmente, Pai, o fogo do Teu Espírito aqui, Pai, queimando, Deus, que isso não se apague, Pai, no nosso meio, no meio da Sua igreja nesses dias. É isso que nós oramos, Pai. Nós oramos também, Pai, para que haja, sim, Pai, o crescimento, Pai, como fruto de uma igreja viva, Deus, o crescimento, Pai, de pessoas se achegando, pessoas, Pai, reconhecendo o Senhor, pessoas se voltando ao Senhor, Deus, através da vida dos nossos amados irmãos aqui, Pai. Pai, eu oro, Pai, por aqueles, Pai, que os irmãos têm colocado aqui diante do Senhor nesse exato momento, pessoas que estão afastadas do Senhor, pessoas que não conhecem o Senhor, Pai, quem sabe familiares, amigos, colegas de serviço, Pai, o Senhor conhece, Pai, que esse ano, Pai, o Senhor venha surpreender, Deus. Pai, muitas das vezes nós pensamos, Pai, que aquela pessoa, Pai, é muito difícil, e muitos chegam até a pensar, Pai, num tal impossível dessa pessoa se chegar ao Senhor, mas para o Senhor nada é impossível, Pai, que o Senhor as encontre, que o Teu Espírito Santo as encontre, Deus, que elas olhem também, Pai, para a vida dos nossos amados irmãos aqui, Pai, que eles possam ver o Senhor, Pai, que eles ao olharem, Pai, ao estiverem no mesmo ambiente, possam sentir algo diferente, que é o Teu Espírito, que é a paz do Teu Espírito, que é o Senhor agindo, Deus. Que o Senhor dê, Pai, as oportunidades, as estratégias, Pai, as formas certas, Pai, de falar do Senhor, Pai, para que o Senhor os encontre, Deus. Pai, que aquilo que nós estamos vivendo nesses dias, Pai, que é viver no Senhor, Pai, sentir, Pai, o Senhor agindo, Pai, vendo, Pai, o Senhor, Pai, movendo, Pai, a Sua igreja nesse tempo, que outras pessoas possam ter essa mesma experiência, Deus. Que os nossos sentimentos, Pai, nesses dias, é que a palavra qual nós estamos ouvindo, através da vida dos pastores, dos pregadores, Pai, possa fazer sentido para a vida daquelas outras pessoas que não estão aqui também, Pai, e isso traga, Pai, um desejo, Pai, de anunciar do Senhor, de falar do Senhor, Pai, de trazer pessoas, Pai, a este lugar, Deus. É isso que eu oro, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, meu irmão.